problema na visão, problema de audição, problema na fala, deformações, perda de alguma parte do corpo, problema nas articulações, encurtamento de membros, redução de força, outras condições e doenças profissionais. Eu vou explicar para você aqui neste vídeo tipos de sequelas de um acidente de trabalho ou de doença profissional que podem te dar direito de receber o benefício do INSS chamado auxílio acidente. Você vai descobrir quais são os tipos de sequelas, ok? Então vamos lá. O auxílio acidente, ele é um benefício para quem sofre um acidente e fica com sequela. Esse acidente pode ser um acidente de trabalho ou fora do trabalho. Então pode ser um acidente que você estava desempregado, por exemplo. Esse acidente te deixa sequela e essa sequela reduz a sua capacidade de trabalhar. Mas não é uma redução, não é um problema tão grave que vai gerar uma aposentadoria por incapacidade. Você pode até ficar afastado ali por 1 mês, 2 meses, às vezes mais que isso, 1 ano, 2 anos de auxílio-doença, mas depois volta para o trabalho. E aí quando você volta para o trabalho, por conta desse acidente, você volta com uma sequela. E é justamente essa sequela que gera essa redução na sua capacidade de trabalhar na hora de desenvolver a sua profissão que pode gerar o auxílio acidente. Então eu vou contar para vocês aqui 10 tipos de sequelas que podem te dar direito de receber o auxílio acidente. Bora lá? Primeiro, problema na visão ou problema nos olhos. Existem 4 tipos de problemas bem comuns nos olhos ou 4 tipos de problemas que normalmente geram ali um tipo de incapacidade, que é visão muito fraca em um olho. Então, se você tem uma perca de visão em um dos olhos, certo? E essa perca é significativa, é claro, não é uma perca mínima. Mesmo após a correção, você ainda tem essa dificuldade, você pode ter direito ao auxílio acidente. Agora, se você também sofre uma redução da sua capacidade de enxergar nos 2 olhos, você também pode ter direito ao auxílio acidente. Olha esse aqui, dificuldade de mexer os olhos. Às vezes dá problema na musculatura dos olhos e aí você não consegue virar os olhos assim. Nesses casos, o que vai acontecer? Você vai ter que sempre virar, você vai ter que virar a cabeça. E observe que é natural você primeiro virar o olho se mexe sozinho, depois você vira a cabeça, né? É até estranho virar sem mexer. Pessoal, essa capacidade nossa aqui, de mexer os olhos, isso aumenta o nosso campo de visão. Então, se eu tô aqui, vem vai cair um andaime aqui, eu tô lá trabalhando, vai cair um andaime aqui. Se eu não faço isso aqui, se eu não tenho esse golpe de vista aqui, pode ser que eu me machuque. Ou pode ser que na minha profissão eu precise virar para cá toda hora e aí eu vou ter que ficar virando a cabeça. Então, veja, a falta disso daqui pode gerar uma redução da capacidade de trabalho e você pode ter direito de receber o auxílio acidente desde que você preencha os outros requisitos. Quais são? Qualidade de segurado e fazer a solicitação lá no INSS. Problema nas lágrimas, quando há lesões que afetam a produção de lágrimas, causando olhos secos ou lacrimejamento constante. Então, olha só, se você tem problema no canal das lágrimas, se um acidente te causou isso, ou uma doença do trabalho te causou isso, você pode ter direito ao auxílio acidente. Bora lá! Agora eu quero falar sobre o problema na audição. Perda total da audição de um dos ouvidos. Então, se você sofreu um acidente, perdeu a audição de um lado dos ouvidos, aqui de um dos ouvidos, você pode ter direito ao auxílio acidente sim, tá bom? Redução significativa da audição em ambos os ouvidos. Então, você não perdeu a audição total, mas você teve uma redução significativa. Então, provavelmente você vai ter direito ao auxílio acidente. Redução significativa da audição em um ouvido quando o outro já tinha redução significativa. O que acontece? Vamos imaginar que eu nasci com um problema, eu diminuiu a minha audição nesse ouvido aqui. Ou nasci um problema, sofreu, não importa. Eu sei que esse problema que eu tenho, ele não me dá direito. Porque foi quando eu era criança, por exemplo. Só que eu começo a trabalhar e aí dá uma redução nesse ouvido. E aí a redução em um ouvido, em um dos ouvidos, quando o outro já tem um problema, também pode dar direito de você de receber o auxílio acidente. Normalmente as profissões afetadas são trabalhadores industriais, construção civil, profissionais da música. Não importa a sua profissão, o que você precisa analisar se essa perda auditiva, se essa redução na sua capacidade de ouvir implica numa redução da sua capacidade de trabalho. Como escutar é um sentido muito importante para praticamente todas as profissões, então é bem provável que essa redução, da forma que eu falei, vai gerar uma redução da sua capacidade de trabalho. E aí, se você preenche o requisito de qualidade de segurado e fizer o requerimento da forma certa,
provavelmente você vai ter direito ao auxílio acidente. Problemas na fala. Se você sofre um acidente e fica com dificuldade de falar, isso pode gerar o auxílio acidente. Profissões que normalmente são afetadas com a questão da fala. Profissionais de vendas, professores, educadores, locutores e apresentadores. É claro que a fala também é um sentido muito importante e que pode afetar praticamente todas as profissões, porque quase todas as profissões você precisa da comunicação verbal. E aí, claro, se você tem essa dificuldade de falar, você terá redução da sua capacidade de trabalho. Deformações. Pessoal, aqui são danos estéticos. Vamos lá, deixa eu tomar muito cuidado na hora de explicar isso daqui para você não achar que todo mundo que tem uma cicatriz vai ter direito ao auxílio acidente. Olha só, o auxílio acidente ele é um benefício para quem sofre essa redução da capacidade de trabalho. E danos estéticos pode afetar a capacidade de trabalho de algumas profissões que necessita da estética. Profissionais de atendimento ao público, por exemplo. Se você tem uma cicatriz muito grande no rosto, por mais que ela não te impeça de fazer as coisas, pode ser que a aparência gere uma redução na sua capacidade de trabalho. Por exemplo, se você é um vendedor, determinados tipos de vendas, o pessoal exige um certo padrão. E aí pode ser que você, com uma cicatriz, não atenda mais esse determinado público, esse determinado nicho que você anteriormente fazia antes do acidente. E aí você tem que mudar de profissão. Você é um excelente vendedor, mas você não poderá vender mais aquilo que você vendia, porque aquele seu público ele exige um certo padrão. E aí você tem que mudar de profissão. Então, pessoal, se eu tenho uma cicatriz, sofro um acidente, por exemplo, eu tenho uma cicatriz enorme aqui na barriga. Quando eu sofri o meu acidente de moto, em 2014, teve que fazer cirurgia, eu tenho uma cicatriz enorme. Mas não faz diferença na minha vida como advogado. Ninguém nunca viu a minha cicatriz, porque, obviamente, eu trabalho sempre com a vestimenta que cobre. Então, não é todo tipo de cicatriz que vai gerar direito ao auxílio acidente, tá? Normalmente serão cicatrizes no rosto, ou talvez se eu sou, sei lá, um modelo de mão, trabalho de carteira assinada certinho, e aí fico com a cicatriz, alguma coisa assim, ok? Então, muito cuidado com essa questão do dano estético. Pode ser além de cicatriz, tá? Por exemplo, perder um pedaço do cabelo. Enfim, dano estético pode gerar auxílio acidente sim, desde que para sua profissão a estética seja um requisito. Perda de parte do corpo. Isso aqui é o mais comum, é o que mais acontece. Amputação. Então, o pessoal que trabalha com serra normalmente perde uma parte do dedo. Na verdade, nem só com serra, às vezes construção civil. Existem diversas situações que pode acontecer amputação. Por exemplo, a aliança, determinadas profissões. Eu sei de um agricultor que ele foi descer do trator, pulou, na verdade, normal, pular do trator normal, não é? Ele estava fazendo doidice, tá normal. Descer do trator rápido, a aliança pegou aqui, ó, e arrancou esse dedo, porque é pesado, né? Não tinha como voltar. Aí perdeu esse dedo aqui. Então, pode ser dedo da mão, pode ser dedo do pé, depende. Você precisa analisar se essa amputação afeta a sua capacidade de trabalhar. As amputações nas mãos, elas vão afetar praticamente todo o trabalho manual. Por quê? Quando você perde um dedo, por exemplo, aqui, ó, você perde esse dedo, você tem uma perca de força da mão. Tá? E é interessante, olha aqui isso que eu vou explicar para vocês aqui, a importância do advogado. Eu vou falar depois aqui da amputação, eu vou falar mais para frente sobre redução de força. E às vezes você sofre uma amputação mínima aqui desse dedo aqui, ó, por exemplo, parte aqui do dedo aqui. Normalmente você perde só essa parte do dedo aqui, ou só essa daqui. Pode ser que o médico, o perito, entenda que isso não afeta o seu trabalho, porque é mínimo aqui. Só que, pessoal, quando você perde parte do dedo, a sua força, olha só, a força minha, ela existe porque eu tenho todos os dedos aqui funcionando. A partir do momento que você perde esse dedo aqui, por exemplo, a sua força diminui. E aí você precisa explicar isso. Você precisa mostrar isso dentro do processo, que é a questão da força. Não só a amputação, beleza? Então, perda de alguma parte do corpo pode ser no pé. Você sabia que se você perder parte do seu dedinho, o seu equilíbrio pode ser afetado? E aí, se sua profissão precisa subir e descer de escada, subir e descer de andame, ou trabalhar em altura, ou passar muito tempo em pé, pode ser que você tenha sua capacidade de trabalho afetada por causa do dedinho do pé. Só que aí, se você for entrar com processo por conta que perdeu o dedinho do pé e não explicar, você talvez não ganhe o processo. Porque você pediu, falou o que aconteceu,
mas não soube fundamentar. A importância do advogado aí, né, pessoal? Olha, dá um trabalhão para gravar um vídeo desse. Você não faz ideia. Parece simples, né? Mas você não sabe a correria para poder organizar um vídeo desse daqui. Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Vai, dá uma força aí. Essa é uma excelente forma de você retribuir toda essa informação que eu trago para vocês aqui no YouTube. Beleza? Problemas nas articulações. Pessoal, o que são articulações? Espera aí que eu vou buscar o meu bonequinho aqui que me ajuda nisso. Voltei. Tem que dar um nome para esse bonequinho aqui, né? Eu uso ele em vários vídeos. O que é articulação? São aqui, ó, o cotovelo, o ombro, às vezes até a cabeça aqui. Então, isso aqui são articulações. E o que acontece? Todo nosso corpo, ele tem um movimento esperado da articulação. Por exemplo, o ombro aqui. Vou colocar ele aqui de frente. O ombro. Aqui, ó, tem 180 graus. Nós, normalmente, fazemos isso aqui. Todo mundo saudável, né? Faz isso aqui tranquilo. 180 graus, ó. Aqui, 180. Quando eu tenho um problema aqui no ombro, que eu subo só até aqui, 90 graus, eu vou ter uma limitação para toda tarefa, toda atividade que eu tenho que levantar a mão acima do ombro. Vou ter essa limitação. Às vezes, eu vou conseguir trabalhar. Não vou ter que aposentar por conta disso. Algumas profissões talvez sim, dependendo da idade da pessoa, de repente ela vai ter que aposentar sim. Mas, para muitas pessoas, ela continua trabalhando, porém com limitação. Então, se ela antes conseguia fazer as coisas só com uma escada pequena, agora ela precisa de uma escada maior para realizar a tarefa, a atividade dela, por conta dessa impossibilidade de levantar a mão acima do ombro. Isso aqui é uma articulação do ombro, mas pode ser no joelho, e aí a pessoa não dá conta de agachar, pode ser no quadril, ela não dá conta de dar passos longos, enfim, todas as articulações elas são necessárias para o bom desenvolvimento da maioria das profissões. E se você tem problema nas articulações, foi causado por um acidente ou por uma doença profissional, uma doença do trabalho, isso está dificultando o seu trabalho e você então pode receber o auxílio acidente. Encurtamento de membros. Aqui, pessoal, a gente está falando do encurtamento da perna. Às vezes você sofre uma fratura na perna, você pode ter uma redução do tamanho da sua perna. E aí o que vai acontecer? Você talvez vai ter que usar uma palmilha ou um sapato adaptado para compensar essa diminuição de uma das pernas. Talvez você tenha que andar mancando. E aí o fato de você ter essa redução de uma das pernas pode gerar direito ao auxílio acidente. Pessoal, lembra, sempre que você pensar na sequela, você tem que pensar como isso afeta o seu trabalho. Isso tem que ser explicado, ok? Se você não der conta de explicar isso, vai ser mais difícil você conseguir receber o benefício. É claro que tem alguns tipos de sequela que tá tão na cara que você não precisa explicar, certo? Mas a maioria dos casos que as pessoas não recebem porque o INSS nega e precisa entrar na justiça, são casos em que a sequela precisa ser explicada, precisa ser explicado por que aquilo gera uma redução da capacidade de trabalho. Nesses vários anos como advogado, sempre atuando com benefícios do INSS e muito ali com benefício de auxílio acidente, que é esse benefício que eu estou explicando, a situação mais comum que a gente se depara é essa. A pessoa não dá conta de explicar por que é que aquilo reduz a capacidade. Ou não é que não dá conta de explicar, ninguém pergunta, não é questionado, às vezes ela até perde o processo judicial por conta disso. Redução de força ou capacidade funcional. Olha só, às vezes você nem perdeu nenhum dos membros, está tudo aqui na mão. Só que meu pai tem redução de força. Sabe o que é uma redução de força? Da onde que veio a redução de força do meu pai? Meu pai foi bancário, foi no Banco do Brasil por muito tempo. E depois ele foi contador, por muitos anos, na verdade. Então ele digitava muito. E tanto fazer movimento repetitivo, mas certo que ele perdeu a força. Então, dependendo do que ele vai fazer, falta força na mão. Em uma das mãos, acho que é a mão direita. Inclusive, ele recebe auxílio acidente por conta disso. Então, a redução da força. Pode ser redução da força das pernas também, não é só dos braços, mas o mais comum é nos braços. Outras condições. Pessoal, pode ser, os casos mais raros, mais difíceis, mas pode ser que você sofra um acidente e perca, por exemplo, um pedaço do pulmão. Pode ser, a sua capacidade de respirar. Aí, eu acho tão grave que essa pessoa normalmente vai ser aposentada. Mas, vai que a profissão dela, ela continue trabalhando e, de repente, ela consegue tocar a vida dela. Nesse caso, provavelmente terá direito ao auxílio acidente, porque respirar precisa de todas as profissões, pelo amor de Deus, né, pessoal? Só falta o INSS falar que respirar não é importante
para a profissão, deve falar, né? Então, se isso acontecer, aparelho digestivo. Quando eu sofri o acidente, eu falei que eu tinha cicatriz aqui, tiraram um pedaço do meu intestino, mas foi um pedaço muito pouco e não afeta a absorção dos nutrientes. Então, eu como bem e tá tudo certo. Mas, em alguns casos, eles tiram um pedaço maior do intestino. No meu caso, foi só um tantinho assim. E aí, tem alguns casos que a pessoa tira 1 metro, tira bastante. E aí, a pessoa tem dificuldade de absorver os nutrientes. Eu também acho que, em alguns casos, ou a maioria desses casos, a pessoa vai ser aposentada por incapacidade, mas, se ela voltar para o trabalho e ter essa complicação, bem provável que essa redução da capacidade de receber, de captar os nutrientes, vai afetar o trabalho dela de alguma forma, e isso pode dar direito a ela receber o auxílio acidente. Por último, eu coloquei aqui, número 10 da lista que eu estou contando para vocês, doenças profissionais e doenças do trabalho. Pessoal, vou dar aqui 10 exemplos de doenças profissionais, mas não são apenas essas 10 doenças profissionais, não. Existem outras e, se for o caso, você pode solicitar sim. Porque, olha só, vamos lá. Qual que é a ideia de doença profissional e doença do trabalho? Por que eu trouxe isso daqui? Porque a regra é que uma doença, por mais que ela possa deixar sequela em você, ela não te dá o direito de receber auxílio acidente. Então, toxoplasmose, a pessoa tem toxoplasmose, tem perda da visão, né, de um dos olhos, e ela fica com sequela. Uma sequela, poxa, vai afetar a capacidade dela de trabalho para a maioria das profissões, porque a visão monocular, por exemplo, impede até a pessoa de dirigir, fazer trabalho de direção motorista remunerado. Então, se ela é um motorista de caminhão, tem toxoplasmose, perde uma visão de um dos olhos, ela vai ter que mudar de profissão. Só que toxoplasmose é considerada uma doença. Ela não é um acidente. Você não sofre toxoplasmose por acidente. Pode ser que no teu caso específico lá foi uma contaminação acidental, mas maioria das vezes não. Ou, por exemplo, pode ser que uma diabetes causa a redução da sua visão. Essa doença não gera direito ao auxílio acidente. Porém, se for uma doença profissional, ou seja, você adquiriu essa doença ou ela se agravou por conta da sua profissão, aí você tem uma doença profissional. E aí a coisa muda. Por quê? Doença profissional é acidente de trabalho. E acidente de trabalho dá direito ao auxílio acidente sim, tá? Pode ser uma doença do trabalho também, não foi pela sua profissão, mas foi pelo local onde você trabalha que você adquiriu essa doença. Você quer ver? Silicose, doença pulmonar causada pela inalação de poeira sílica. Eu atendi um cliente já com esse tipo de problema, ele trabalhava com jato de areia, acho que para limpar carreta, alguma coisa assim, jato de areia. Se você trabalha com jato de areia, comenta aí. Asbestose, doença pulmonar causada pela inalação de fibra de amianto. O amianto, ele é cancerígeno, né, pessoal? Então, pode ser que gere aí uma doença e essa doença gere redução da capacidade e gere, consequentemente, o direito de auxílio acidente. Dermatite de contato, reação alérgica na pele devido a substâncias químicas. Então, você trabalha com substância química, tem isso daí. Pessoal, lembrando, se for caso de aposentar, aposenta. Aqui eu estou falando do auxílio acidente, só redução, tá? Lombalgia, dores nas costas devido a esforços repetitivos. Esses dias eu estava conversando com um senhor, ele trabalhou muito tempo com sacaria na sementeira. Então, vinha os sacos de semente, colocava na cabeça e levava para o caminhão, ou montava as pilhas ali para movimentar. Então, ele deu problema na coluna. No caso dele vai ser de aposentadoria, mas eu sei de outro caso que ele mudou de profissão, saiu da sacaria, foi trabalhar de motorista, carreteiro, e recebe o auxílio acidente por conta dessa lesão na coluna. Bursite, inflamação das bursas, pequenas bolsas de líquido nas articulações, então, ó, questão do ombro. Tendinite, inflamação dos tendões, eu acho que foi essa que meu pai teve. Surdez profissional, perda de audição, às vezes ela pode ser por um acidente, bateu alguma coisa aqui, ou pode ser pelo ruído, pelo barulho contínuo. Passado o tempo, também conheço uma pessoa que recebe por conta da surdez, trabalhando numa fábrica. Doença de Kervine, inflamação dos tendões do polegar. Né? Acho que pessoas que trabalham muito com o polegar. E por último aqui, pessoal, bem famosa essa doença aqui, epicondilite, que é a famosa cotovelo de tenista. Açougueiro tem muito, né? Pessoal que trabalha muito açougueiro, frigorífico. É uma inflamação dos tendões do cotovelo. Isso aqui pode gerar direito ao auxílio acidente. Essas foram as sequelas que eu queria trazer para vocês. Elas são exemplificativas, então não quer dizer que eu tenho isso e irei receber. Não. Primeiro,
Você tem que ter a sequela, tem que provar a sequela, tem que provar que reduz a capacidade de trabalho. O advogado que entenda de auxílio-acidente pode ser um profissional importante para você ter acesso ao seu direito, ok? Porque o INSS pode negar, e aí você pode entrar na justiça, e a justiça pode negar o seu direito. Por quê? Porque você não deu conta de provar. Então, fique atento nessa dica. O advogado pode ser uma pessoa fundamental para você conseguir o acesso, para conseguir usufruir do seu direito. Você já sabe que hoje dá para você contratar advogado de qualquer lugar do Brasil, não tem problema. Tudo aí pelo seu celular, você entra em contato, pega aquele advogado que você acha que ele entende do assunto, entende de auxílio-acidente, entre em contato com ele e fala, quero agendar uma conversa contigo. Faz uma chamada de vídeo, você vai falar com ele por videochamada, vai falar uma vez, 2 vezes, vai ver que ele é real, que ele atende aí na sua cidade e vai poder contratar. Combina o valor dos honorários certinho, às vezes é para pagar no final com resultado, e você vai ter acesso a advogado especialista, ok? E isso principalmente para quem é do interior, ou às vezes quem é cidade grande e não conhece ninguém também. Então fica essa dica aí. Se você quer saber mais sobre auxílio-acidente, aqui no meu canal, Almeida Marques Advogados, tem diversos vídeos onde eu explico o valor do auxílio-acidente, guia completo, como dar entrada, quanto tempo demora um processo de auxílio-acidente, enfim, tem diversos vídeos de auxílio-acidente. Eu também faço live toda quarta-feira, às 17h30, 5h30 da tarde, no horário de Brasília, eu faço a live Pode Perguntar. É onde eu tiro dúvidas dos inscritos do meu canal. Se você tem dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou você está convidado para participar da live, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, isso ajuda bastante. Dê um joinha, manda esse vídeo aí no grupo da empresa, no grupo da família, para que mais pessoas possam ficar sabendo sobre esse benefício chamado auxílio-acidente. Eu sou o Wilker Gustavo Marques, advogado especialista em benefícios do INSS. Eu fico por aqui, até a próxima.